Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês dizendo se o Prisma é bom como um primeiro carro, tá? Será que ele é bom para você comprar como primeiro carro? Será que ele vai atender suas expectativas? Como que ele vai lidar aí? Como que você vai lidar com o carro, né? Só que antes não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? A gente precisa que você se inscreva porque para ajudar a gente a trazer conteúdos como esse, tá? E se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu gostei. Caso você não gostar também, pode escrever aí o motivo que você não gostou, tá? Que a gente vai estar respondendo e tentando melhorar. A gente também tem um PicPay que a gente está fazendo um sorteio de um filtro esportivo com R$5 que você ajudar a gente lá, você vai estar concorrendo a um filtro esportivo. São 20 números e já estão quase finalizados, tá? Então corre lá, compra o seu número, garante seu número, vai que você é um sortudo aí que vai ganhar um filtro esportivo, né? Então vamos lá pro vídeo. Bom, será que o Prisma é bom mesmo para você comprar como um primeiro carro? Vai depender de vários fatores. O primeiro é quanto tempo de experiência você tem dirigindo, né? Porque tem aquelas pessoas que tiram a carta e tipo, demoram um tempo para comprar o seu primeiro carro, né? Para ter o seu primeiro carro. Então, você tem uma experiência boa com o carro? Você tem uma experiência de direção boa? Ou sei lá, você já dirige antes de tirar a carta? Você já tem uma experiência boa, já sabe lidar com o carro? Sim, vale a pena você comprar esse carro como primeiro carro. Até porque ele vai te atender na questão de desempenho. Ele é um carro até que bem econômico. Quer dizer, ele é bem econômico, né? Porque ele é 1.4 e não gasta quase nada. E além disso, galera, ele é um carro com manutenção muito barata. Quem está procurando o seu primeiro carro, geralmente quer um carro com uma manutenção acessível, né? E é isso que o Prisma traz para vocês, né? Ele tem basicamente a mesma manutenção de um Celta. Então, cara, para você ver como é que esse carro mesmo sendo um carro com motor um pouco mais forte, um pouco maior, né? Então, assim, se você é uma pessoa que já sabe dirigir, que já tem experiência, tipo assim, gente, já dirigi vários carros, já... Nossa, o cara passou no vermelho ali. Então você pode sim pegar esse carro como primeiro carro de boa. Agora, pra pessoa que não tem experiência de direção, acabou de sair da autoescola, nunca pegou outro carro e falou assim, não, eu preciso comprar um carro pra me aprender, pra me dirigir. Aí que tá os fatores que eu vou dizer pra vocês. Eu quando saí da autoescola, conto até a minha experiência, tá? Eu quando saí da autoescola, eu não... Tipo assim, meus pais não deixavam pegar esse carro dos meus pais, tá? Só que assim, eu pegava o Celta do meu tio. O Celta do meu tio é 1.0. Ele tem as marchas mais curtas, tá? Então a chance dele morrer, por exemplo, num buraco, tá num buraco, a chance do carro morrer, tipo assim, passei num buraco de terceira marcha. Então, tipo assim, você vai conseguir ter a retomada porque a marcha é curta. Agora, nesse carro, por exemplo, você que não tá acostumado a reduzir muita marcha, tá? Pode ser aí que você apanha um pouco pro carro, porque comigo foi assim, eu fiquei um tempão dirigindo Celta, tá? Embreagem mais curta, marcha mais curta, acelerador, você acelera, o carro já vai andando bem. Então, tipo assim, se você mudar a marcha no momento errado, tipo assim, se você mudar a marcha em 1000 giros, o carro vai dar mais engasgado e vai morrer. No Celta não tinha isso, tá? Por conta que eu falei pra vocês, a marcha curta, que é muito curta do Celta. Então, eu dirigi, sei lá, tipo 2, 3 meses o Celta, quase todos os dias. E depois eu fui pegar o Prisma. Na primeira saída de embreagem, galera, eu fiquei, tipo, assustado. Porque quando você tá na autoescola, geralmente eles te ensinam a soltar a embreagem sem tá acelerando nem nada, né? Que o certo sempre dá uma aceleradinha de soltar a embreagem. Na autoescola eles te ensinam a não fazer isso. Então, tipo, você solta a embreagem, depois você pisa de primeira marcha ali, depois você já coloca a segunda, né? Aí eu fui trocar pra esse carro. O que aconteceu, galera? Na hora que eu soltei o pé da embreagem, esse carro, ele, como você não tá acostumado, ele parece que ele anda mais. Então, tipo, só de soltar o pé da embreagem, você vê que o carro ele já é mais esperto. Eu tipo, fiquei assustado. Já coloquei segunda, porque eu já não tava acostumado, né? Então, aí acabou que o carro começou a engasgar, começou a morrer. Eu tipo, falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E olha que eu já tinha pegado um carro na mão, eu já tinha dirigido o carro na mão.
Então vai várias questões. Se você é aquela pessoa, tipo assim, ah, não tem um pé pesado, que existe as pessoas que têm pé pesado. Cara, pode pegar esse carro de boa como primeiro carro, tá? Você vai se acostumar muito mais fácil com um carro mais potente. E depois, pra você dirigir um carro menos potente, vai ser até melhor. Você vai até estranhar, tipo assim, nossa, cara, sério que um carro 1.0 é assim? Então, tipo assim. Agora, se você é aquela pessoa pé pesado, galera, esse carro, ele tem a força, a força de torque dele vem em 2.500 RPM. Você vai dar uma pisadinha, o carro já vai andar, né? Ao contrário, por exemplo, do carro 1.0, tirando o Uno, tá? A maioria dos carros tem a força lá para 4.000, 5.000 RPM. Então você vai, se você tiver pé pesado, não vai ser tão ruim, né? No caso desse carro, né? Agora, vamos lá. Você é a pessoa que tem pé pesado, tá com um pouco de medo de andar aí no trânsito, né? Eu recomendo você pegar um carro 1.0 em vez do Prisma. Agora, como eu falei, se você é uma pessoa que não tem pé pesado ou já está acostumado a andar com carros, você pode sim, de boa, pegar um carro 1.4, o Prisma 1.4, tá? Como seu primeiro carro. Ou se você quiser pegar um carro, por exemplo, sei lá, 2.0, pode pegar também, não tem problema nenhum. Carro turbo, vai do que você consiga comprar, né? Agora, outra questão, galera. Questão do carro ser sedã. O pessoal fala assim, carro sedã é bom como primeiro carro, não sei o que. Eu não sei se eu posso confirmar isso pra vocês, tá? Porque carro hatch é bom pra estacionar? É bom pra estacionar. Mas tipo assim, aquele negócio da autoescolar, você vai ter que usar tais pontos pra não sei o que, pra estacionar. Não existe aquilo lá na vida real. Você vai estacionar conforme você vai conhecendo o tamanho do seu carro, né? Você meio que vai sentindo o seu carro. Então aí você vai aprendendo conforme você vai andando com o seu carro, vai sabendo, vai tendo noção do tamanho dele. Um carro hatch é bem mais fácil estacionar, lógico. O carro sedã é mais difícil, mas aí também vai do que você... Se você tá com medo, galera, então começa primeiro com o carro hatch, o carro 1.0. Fala assim, não, quero me acostumar primeiro. Um carro hatch você se enfia em qualquer lugar, tá? Se você precisar dar uma ultrapassada, você pode... Não que o carro sedã não possa, mas assim, em qualquer lugar que você precisar se enfiar, você consegue. Principalmente esses carros mais novos aí, tipo Mob, Kwid, Up. Esses carros acho que são até mais fáceis de aprender, porque os carros são muito pequenos. Os carros são muito pequenos, tá? Mas então, agora vamos chegar aí à conclusão final. Vale a pena sim ter esse carro como primeiro carro, tá? Ele é um carro muito, muito econômico, potente e que tem uma manutenção barata pro dia a dia, tá? Então é isso aí, galera, eu ia ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você acha que tem alguma coisa errada, comenta aqui embaixo o que eu fiz de errado para melhorar, tá? Pra poder melhorar, sempre bom. Deixa um like, segue a gente no Instagram se puder, MeReviews_. É isso aí, galera, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e falou!